Vamos. Bom dia a todos. Prazer estar aqui no perfil do Trabalho em Debate para falar com o meu querido amigo professor Rafael Lara. Já vi ele aqui, vamos chamá-lo. Tudo bem, pessoal entrando aqui. Já está vindo, pronto. Bom dia, Carol. Bom dia, querido, tudo bem? Tudo. Só para o Fabiano não brigar com a gente, o perfil Trabalho Notável. Falei trabalho em debate, eu tô ficando doida. Então tá. Mas trabalho notável. Agora aqui, tu mandou aquele negócio para copiar, mas aí se eu entrar no WhatsApp, vai sair nós aqui. Então tem que escrever, não é isso? Era ter copiado antes. Não, mas não Ah, cai não. Se você apertar multijanelas e for lá, você fica com vocês que estão entrando. Talvez muita gente esteja vendo aí a Carol pilotando o perfil do Trabalho Notável e algumas pessoas devem estar se perguntando: cadê Fabiano? Cadê Antônio Humberto, né, que está sempre pilotando? Mas hoje a gente recebeu um convite muito legal para falar com vocês aqui pelo perfil do Trabalho Notável, a nossa querida super mega Carolina Tupinambá, com esse sotaque carioca gostoso que ela tem, e eu com um sotaque goiano arrastado, para a gente poder conversar todos aqui. E o tema vai ser negociações individuais e coletivas no contexto da reforma trabalhista. Carol e eu que gostamos pouco de falar de negociação, né? pois é. Pouco. Pois é, eu Muito acho que a bom, gente mas podia. Eu estava pensando aqui, a gente dar uma dica para o pessoal, a gente poder mostrar para o pessoal, né, o tanto que a reforma ela abre, né, um leque absurdo, não só para as negociações coletivas. Muita gente fala, tá bom, 611A, realmente ele é uma quebra, né? De paradigma em termos de negociação coletiva, uma vez que antes da reforma, não sei se a sua experiência na advocacia é assim, a gente fazia muita negociação que era meio que um corta e cola da lei, e o que você arriscava muito, você tinha medo, né, do judiciário eventualmente anular, desconsiderar, e aí a reforma abre esse leque absurdo no artigo 611. Mas eu acho, Fel, que mais do que isso, as questões da negociação individual também, que elas passaram a ser permitidas. A gente está falando de compensação de jornada, a gente está falando de banco de horas semestral, de intervalo para amamentação, do empregado hipersuficiente, da eficácia liberatória do PDV, sei lá mais o que, do distrato. Eu acho que a gente pode fazer assim a nossa primeira hora, nossa primeira meia hora, né, para negociação coletiva e depois negociação individual. Não sei se que você acha, porque é muita bacana. coisa, né? Os temas acabam se confundindo, né? E a gente enfrenta aí um pouco coletivo, mas a grande mágica vai vir para o individual mesmo, acho que o mais bacana. E eu tenho certeza que a gente vai trazer muitas dicas de solução efetiva de problemas do dia a dia, da advocacia, né? Aqui por meio da negociação coletiva dentro das situações, tanto coletivamente quanto dentro do contexto das empresas individuais. Então, vou começar te fazendo uma pergunta ampla, ampla e que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito de ouvir. 611A e 611B como paradigmas da nova negociação coletiva depois da reforma trabalhista. A reforma trabalhista que teve tanto impacto em todos os sentidos, né? Contrato individual, processo, coletivo, mais 611A e B como paradigmas. Rol do 611B, principalmente, né, que ele é proibitivo, ante o 611A, que amplia. Os rols são taxativos, exemplificativos. Como que você vê isso aí nas nossas possibilidades de negociação coletiva, Carol? Bom, eu acho o seguinte,
Eu acho que a reforma, primeiro, ela nos preparou muito, não sei se você também tem essa sensação, até para o período de dificuldade que a gente vivencia hoje no direito do trabalho em razão da pandemia, né? Quer dizer, o quanto de negociação que a gente viu sendo feita aí durante a pandemia e justamente autorizado, né, ou encorajado pelo 611 A e B. Bom, na letra A, quando a minha primeira leitura, né, já lá em novembro de 2017, que lá você vai um tempo, e podia tudo, o céu era o limite, e a letra A, ela estaria só me dando algumas ideias, né, sem prejuízo do que eu pudesse avançar. E aí eu já vi o povo pedindo as coisas mais, a pauta de reivindicações, mais impensáveis, assim, que a gente pensa às vezes que vai ser caro para a empresa, mas acaba que não é, né? Porque, assim, às vezes as pessoas querem um dia no semestre para ir na reunião dos pais do filho, sem desconto. Às vezes querem. Uma vez eu fiz agora recente um acordo que era interessante. Tinha gente que queria muitas férias, que queria ter férias de juiz, 2 vezes por ano, 30 dias e os outros que estavam sempre vendendo férias. Então, qual que era a pauta dos empregados? Eles queriam vender férias entre si. Olha que doideira. E aí, pode ou não? Então, assim, eu vou te dar 10 dias das minhas férias. Então, você vai ter 40 dias, porque você vai, esse ano, planejar uma viagem de a volta ao mundo com a tua família. Então, assim, aparecem umas coisas que a gente não imagina, e eu acho que na letra A, realmente o céu é o limite, porque a gente está falando, né, de um cenário em que existe um equilíbrio presumido, né, porque a gente está falando de autonomia coletiva, e na letra B é que eu achava, bom, tudo que não está na letra B pode. E acabou que de novembro de 2017 para cá, eu vim aprendendo que não. E aí a gente tem que ter uma sensibilidade em termos, né, de visão sistemática do direito do trabalho, do direito constitucional do trabalho e de algumas questões, principalmente direito individual, direitos fundamentais, que talvez não, apesar de não estar listado no 611-B, é intuitivo do direito do trabalho que não seria negociável. Agora, como é que a gente sabe isso? A gente sabe isso com prática, a gente sabe isso com o estudo dos tribunais, da jurisprudência dos tribunais, a gente sabe isso, né, por uma leitura contextualizada da Constituição, e o fato é que na letra B a gente tem o proibitivo, sem prejuízo de certamente haver outros pontos proibitivos no ordenamento que vão decorrer, né, da lógica do direito do trabalho e principalmente do direito constitucional do trabalho, dos direitos da personalidade dos trabalhadores. Me parece que é assim que estão se colocando as coisas que estão evoluindo a interpretação do 611-A e B. Não sei o que lhe parece. Eu tô preso e apaixonado no debate lá das vendas das férias entre si, que você comentou. Mas antes disso, né, que eu acho que essa foi uma boa pincelada aqui, quero voltar nela. Mas antes disso, eu acho que a gente. O direito do trabalho, se o direito em si, Carol, ele não pode ser limitativo, né? A não ser quando a gente tenha regras restritivas de direito. A LIDB nos ensina isso, que as regras restritivas de direito, elas precisam ser expressas. Com base nesse argumento, tem gente dizendo, então, que o 611-B seria o rol taxativo. Só que, assim, nesse contexto de direito do trabalho, direitos sociais, restrição de direitos significa o quê? A restrição do direito à negociação ou a restrição dos direitos dos trabalhadores por negociação. Porque aí a gente pode usar o mesmo argumento para defender que o 611-A ou B seriam restritivos, né? E aí a gente abre um debate que, em se tratando de direito do trabalho, ele não acaba nunca, porque ele vai ficar ideologizado, ele vai ficar polarizado, melhor do que ideologizado, ele vai ficar polarizado e a gente não chega no fim. Então, eu tenho visto que o 611-A e B,
eles não podem ser interpretados como taxativos em razão da própria dinâmica, né, do direito do trabalho. Porém, a gente não pode, esse é o maior problema, fazer interpretação disforme do que está no 611A e no 611B. O que é a interpretação disforme? Em um lugar fala que pode, a gente quer dizer, lá diz que pode, mas não pode. Em outro lugar fala que não pode, lá fala que não pode, mas pode. Isso eu tenho mais dificuldade para a gente trabalhar, e aí não tem jeito de a gente não descer na grande questão que é a jornada de trabalho, né? Em que se fala aí no 611 que a gente não tem, que não é norma de saúde e segurança do trabalho a negociação de jornada. E isso abre um debate infinito, abre um debate bom, e independente do debate acadêmico que isso abre, e tentando trazer isso aqui para a prática e para o mundo da advocacia, né, nesses 3 anos pós-reforma que a gente fica refletindo, é muito interessante refletir. Lembra de todos os debates que a gente tinha lá quando foi aprovada a reforma, tanto que a gente estudou no ano de 2017, 2018, era reforma, 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 reforma. E agora, 3 anos depois, a gente olha para trás e a maioria dos pontos tem muita jurisprudência interessante, alguns poucos pontos sedimentados, mas a gente não chegou ainda no lugar comum. E a advocacia conseguiu reduzir aquela ansiedade, aquele medo de exercer o seu trabalho ante a reforma, né? Foi produzida muita doutrina contra a reforma, e vez ou outra alguém até me fala, Rafael, o pessoal que era a favor da reforma não escreve, né? Eu só vejo o pessoal que é contra a reforma escrevendo. E aí eu digo, não, mas escrever para falar que o que está escrito na lei tem que ser aplicado, não justifica, né? Você tem que exercer uma hermenêutica para tentar desconstruir. E por isso foi feita muita doutrina, só que é a jurisprudência que vai nos dizer para onde vamos. E é interessante, 3 anos depois de reforma, a gente ter essa reflexão. E até por isso, né, vou até aproveitar que falamos disso e convidar todo mundo que no dia 9, 10 e 11 a gente vai ter uma imersão em reforma trabalhista após os 3 anos. Vai ser um evento gigante, com muita gente boa, muita gente incrível, e que a gente vai falar justamente sobre como estão os temas da reforma trabalhista 3 anos depois, as posições do tribunal, o avanço na doutrina e etc. Mas voltando lá ao que eu estava falando, aí a gente pega a jornada de trabalho como sendo matéria ou não de saúde e segurança do trabalho. Talvez o tema mais difícil de toda a negociação coletiva, né? Quando a gente fala de negociação coletiva e até individual. Até que ponto a jornada de trabalho é ou não é saúde e segurança do trabalho, já que a lei diz que não é, e historicamente a interpretação constitucionalizada do próprio Tribunal Superior do Trabalho sempre disse que é matéria de saúde e segurança do trabalho. Aí a gente vai ter que fazer uma interpretação, eu não diria uma interpretação conforme, né? Porque o conforme, em tese, é já advindo da Constituição, mas uma interpretação de um novo cenário jurídico. Há matérias dentro de jornada de trabalho que vão representar saúde e segurança do trabalho. Há matérias relacionadas à jornada de trabalho que não podem ser simplesmente trazidos para o bojo da saúde e segurança do trabalho. A gente tem que voltar àquilo que eu falei no início, não ficar limitando os conceitos, a gente ir aprofundando. Por exemplo, intervalo intra-jornada, negociar o intervalo intra-jornada. É matéria de saúde e segurança do trabalho, não pode ser negociado, mas agora a gente tem uma legislação falando que pode. Aliás, sempre pôde, agora a gente só não precisa estabelecer aquela regra da autorização do Poder Executivo, né, por meio da Superintendência do Trabalho. Agora pode ser negociado com o sindicato. Então mostra que não é um assunto dentro do limite do que a lei traz até os 30 minutos. E no dia a dia da advocacia, quem está advogando tanto para a empresa quanto para o empregado, enfrentar esses temas do rol ser taxativo, do rol ser exemplificativo, é muito interessante. O advogado de empresa, para trazer soluções ou trazer segurança jurídica das soluções que eles acabam sendo demandados pelos seus respectivos clientes, e o advogado de empregados enfrentando esses temas e combatendo essas negociações na busca
de uma potencial nulidade de uma eventual cláusula. Claro que lembrando que agora nós temos o dispositivo que os direitos daí decorrentes podem ser estabelecidos como retorno de outra matéria que tivesse sido negociada. Mas, enfim, é um mundo novo. É um mundo novo de negociação coletiva. Eu tenho dito o seguinte, Carol, nas negociações. Tem muitos anos que eu faço aqui em Goiás negociações coletivas de algumas categorias. E eu falo com os presidentes de sindicatos. Olha, pega tudo que a gente sabia de negociação coletiva de novembro de 2017 para trás e rasga. É um mundo novo. Até as técnicas de negociação são diferentes e são novas, né? Então a gente precisa refletir e pensar muito nisso. Mas, para não deixar de responder, entendo que não é taxativo também. Eu rodo muito, né, para chegar na resposta. Não dou conta, eu vou pensando e vou rodando. Mas Não, entendo que mas não esse é tema, né, taxativo. Rafa? Esse tema é tema de curso sei lá, De ordem. 6 horas direto trabalhando, porque assim, é muita doutrina foi produzida, muita. Hoje a gente já tem, principalmente nos regionais, essa questão, né, da força do 611A e B, já bem trabalhados em alguns regionais. O TST, né, ele não tem ainda, tem uns 2 julgados que chegou a trazer se poderia ou se não poderia depois da reforma, então ainda é muito incipiente, mas o fato é que o advogado trabalhista hoje, ele tem, mais do que nunca, está atualizado, né? Correr atrás desse tipo. A gente teve uma demanda aí polarizada, singular, em torno da pandemia, mas eu acho que agora, principalmente com a retomada econômica, através da negociação coletiva e de negociação, é possível acomodar uma série de interesses dos atores sociais, não só os empregados, como as empresas. E aí, até onde se pode ir, ou até onde a gente vai estar num cenário de segurança jurídica. Eu vi que uma seguidora aí estava falando assim, mas continua a insegurança. Sim, tem alguns pontos que continuam a insegurança, mas me parece, né, que a gente fazendo. Hoje a gente tem muitos recursos, até dessas lotecs da vida, né, de jurimetria, de avanço, de previsibilidade, para a gente poder trazer, né, para o profissional um cenário já mais previsível, já mais conhecido, diante de tudo que se produziu até hoje. E eu acho até que essa oportunidade ela vem muito concretizada nesse seminário que a gente está pensando, que vamos fazer um voo pelos principais temas da reforma trabalhista, né? Então, a partir daí, tentar trazer um pessoal mais interessado em buscar, em correr atrás todo o estado da arte que se encontra esses principais pontos, né? Trazendo não só uma questão de atualização, mas de sinalização dos próximos passos, né? De demonstração das tendências que estão sendo vivenciadas na prática trabalhista. Eu acho que a gente já tem um substrato interessante na doutrina e na jurisprudência para a gente não, para a gente sair desse lugar comum de insegurança jurídica. Lógico, advogar na Justiça do Trabalho hoje tem sido um desafio maior do que você tentar outros cenários, mas que a gente já tem muito conteúdo aí para trabalhar e para produzir e para trazer uma técnica mais sedimentada, com mais estruturação e com mais previsibilidade, com certeza a gente tem. Agora, mudando aqui, indo mais um pouquinho além, que você acha, hein, Rafael, quando, eu não sei se vocês, a gente, aqui no Rio, existe ainda, me parece, uma timidez muito grande, assim, nas negociações. As pautas de reivindicação, elas ainda não trazem um tom muito criativo, não. Uma coisa ou outra. Outro dia também eu vi, era uma escola, tinham muitas professoras, assim, numa faixa etária de idade fértil. E elas queriam congelamento de óvulos. Olha que maluquice. Aí queriam congelar os óvulos, e queriam que o empregador participasse.
Olha que maluquice, porque assim, tem o negócio o trabalho da mulher, tem a questão de discriminação, tem questão de gênero, e aí se fez a norma, o acordo coletivo, porque tinha um laboratório, então, se cobra mais ou menos por congelamento de ovos por tentativa, não sei, não lembro, não sei muito bem, tem um gasto aí cerca de R$ 10.000. E o que que o empregador se comprometeu? Em colaborar com 20% desse custo, para protrair um pouco a idade, né, da idade fértil das mulheres. Mas é raro esse tônus criativo nas cláusulas. Eu acho que ainda os sindicatos estão muito reticentes, desconfiados nesse clima maiores possibilidades de negociação. Não sei como é que você percebe isso, o que você tem visto de negociação coletiva por aí. Gente, que incrível, né? Eu vi que o Felipe Bernardes está aqui na live comentando, o professor Felipe Bernardes, gente, que acabou de lançar uma nova edição do Manual de Processo de Trabalho dele, viu? Depois vocês vão lá conhecer. Tá muito legal lá, vale a pena. O livro do professor Felipe Bernardes com certeza traz muita novidade. Mas olha só. Vai estar no nosso congresso. Com certeza, o professor Felipe Bernardes já está confirmado. O grande problema é o que eu acabei de falar, é a polarização. Enquanto você falava da questão do empregador participar sobre o congelamento de ovos das empregadas em idade gestacional, eu já consegui visualizar um discurso desconstrutivo da proposta, dizendo que se trataria de uma pressão do empregador para a mulher não engravidar agora. Estou pagando o seu congelamento e não engravide. E aí a gente entraria numa seara de uma discriminação muito perigosa, uma zona, assim, de um debate muito estranho que a gente fomentaria a partir daí, né? E esse é o grande ponto e é o grande problema. Eu acho, não é nem que falta ousadia ou timidez, ainda falta um pouco de segurança jurídica. A gente ainda precisa caminhar um pouco mais para o amadurecimento desse mundo de negociação. Só que com aquela nossa seguidora que falou que está faltando segurança jurídica, raciocina comigo. Nós passamos 75 anos de direito do trabalho sem conseguir ter segurança jurídica. Não é com 3 pós-reforma que essa segurança jurídica vai acontecer. As coisas elas têm que caminhar, elas têm que amadurecer. Até porque, raciocina comigo, a reforma trabalhista, ela traz novas possibilidades jurídicas. Em novembro de 2017. O que eu preciso ter para o amadurecimento e segurança jurídica? Primeiro, eu preciso que as empresas e os empregados, eles entendam e pactuem. Então, aí já vai um tempo. Entender e pactuar. Depois que eles entenderem e pactuarem, eles têm que viver aquela situação de fato. Já temos mais alguns anos. Depois deles viverem a situação de fato, eles têm que ter um conflito. Depois do conflito, o conflito tem que chegar ao judiciário. Depois de chegar ao judiciário, o judiciário tem que julgar esse conflito. Gente, querer que em apenas 3 anos, todas as questões que trazem novas situações de fato, inclusive, cheguem numa segurança jurídica plena, é até querer muito o nosso direito brasileiro tão brigado, direito de trabalho brasileiro tão brigado, né? Mas, veja, desde antes da reforma, eu levava sempre, por exemplo, para algumas negociações coletivas, algumas pautas simples, e que ninguém prestava atenção, e eu concordo com você na falta de criatividade, e que resolviam problemas administrativos. Por exemplo, eu tive categoria que eu consegui negociar que o prazo de devolução da CTPS do empregado era 7 dias. Gente, aí todo mundo parava a hora que eu chegava com isso na mesa de negociação. Falava, mas não pode. Mas por que não pode? Lá na lei fala que eram, né, 48, aí a reforma mudou para 5. Eram 48 horas, eram 2 dias. Por que eu não posso trazer uma proposta para a mesa de negociação para colocar 7 dias de devolução? Não vai trazer prejuízo para ninguém.
Eu não estou falando em atrasar a assinatura da carteira em 7 dias, eu estou viabilizando um sistema que hoje todo mundo fica, quase ninguém cumpre essas 48 horas, uma legislação quase de mentira, as contabilidades ficam loucas, por que não 7 dias? Aí agora, na reforma trabalhista, eu trago, sempre nas negociações coletivas, algumas cláusulas tão simples. Olha só um problema que a gente tem. Normalmente, as mulheres, quando ficam grávidas, ela tem a sua estabilidade de 120 dias após o parto, ela tem a licença, não, 5 meses após o parto, ela tem a sua licença maternidade de 120 dias, né? Eu misturei os dois. E aí, normalmente, elas querem emendar férias quando ela tem direito a férias. E do ponto de vista operacional, olha o que estava acontecendo. Quando a mulher retorna das férias, ela precisa do exame médico de retorno. Porque das férias não, da licença, né? Ela precisa do exame médico de retorno. E aí acontecia muito dela voltar da licença maternidade numa quinta, sexta-feira, num sábado, numa sexta-feira em que ela não poderia iniciar o período de férias, porque não pode iniciar 2 dias antes do descanso semanal remunerado. E ela queria emendar férias, não podia. Tinha que dar o retorno na sexta-feira, tinha que passar e aí iniciar as férias na segunda. Aí, como teve o retorno na sexta, se eu não fizer o exame médico de retorno, é uma infração administrativa. Aí a gente pega e faz o quê? Traz para a negociação coletiva a autorização para que a mulher inicie suas férias logo depois da licença maternidade, que esse aviso seja dado antes dela sair de licença maternidade e prevê expressamente que, nesse caso, o exame médico vai ser feito depois que ela retornar das férias. E acabou todo um problema administrativo que o RH não sabe resolver, né? Como? Com uma cláusula de negociação coletiva, que normalmente não é trazida, por quê? Exatamente pelo que você falou. Falta criatividade. Falta, além de criatividade, falta também abrir o coração, né? Existe muito medo ainda dos próprios sindicatos em o que pode e o que não pode negociar. Ainda existe uma trava muito grande, até em razão de um exercício muito intenso de criatividade para a gente falar em custeio sindical. Acho que a Carol travou e voltou. Ainda tem muita energia depositada, Carol, na criatividade para o custeio sindical. A energia está muito canalizada ali. E eu acho que quando a gente começar a resolver esse problema do custeio sindical, talvez com uma reforma sindical, e é assim que se resolve, não com tanta criatividade, e os sindicatos precisam ter condições de subsistir, seja com o dinheiro daquele convencimento dos seus associados, seja com a diminuição. O número de sindicatos absolutamente absurdo. Não precisa ter essa quantidade de sindicatos no Brasil, né? A gente não tem sentido isso acontecer. Com uma redução dos sindicatos, tem um enxugamento de custo, uma menor arrecadação e um trabalho um pouco maior. Mas eu gostaria de ouvir de você o final daquela história da negociação das férias entre empregados, por falar em criatividade. Porque eu achei o máximo, até a ideia. Então, seria, o empregado ele tem 30 dias de férias, falou, vou vender 10 dias para você e você vai ter 40. No fim das contas, deixaram fazer essa negociação ou falaram que não pode e ficou Deixou, por isso tá mesmo? lá, tá em vigor e ninguém falou nada ainda, porque, na verdade, quer dizer, a premissa era, bom, o empregado não pode vender as férias para o empregador, por que que ele não pode vender para o colega? Entendeu? Então, eles queriam, porque alguns precisavam, queriam uma coisa mais sabática, ficar um tempo mais longo, porque era uma empresa com uma faixa etária muito alta, né, de empregados de 50, 60 anos. Então, muita gente queria umas férias maiores. E outros já não. Aí, quer dizer, depois que eu faço essas férias maiores, eu estou na pilha para trabalhar. Enfim, aí um acordo coletivo saiu. Agora vamos ver, né? Porque. Mas me parece, a gente realmente, às vezes eu falo umas coisas, e tem uma coisa, olha, tem uma coisa que eu acho sensacional que está acontecendo, que eu não sei se eu já tive a oportunidade de comentar com você, que é o seguinte: em relação aos perfis contratuais que não estão na CLT,
e aí a gente está falando do estagiário, está falando do autônomo, do pejotizado, sei lá de quem. Essas pessoas não conseguem fazer os acordos coletivos porque a gente tem uma dinâmica própria, né, na própria Constituição, que traz essa prerrogativa de forma exclusiva para os sindicatos. Mas essas pessoas, elas, enquanto o Estado não traz alguma proteção social, alguma legislação, elas querem negociar. E o que tem visto, Rafael, que é assim, pô, eu falo disso, fica até arrepiado. O que eu tenho visto? As pessoas, existe, isso também pelo mundo está havendo um retorno do direito do trabalho mais coletivo, mais associativo, e aí se vê aí pelo mundo sindicato dos desempregados. Perdão, deu uma travadinha aqui. Sindicato dos desempregados, sindicato dos estudantes. Desempregados? Desempregados. Isso tem na Itália, tem na Espanha. A gente vê sindicato dos estudantes candidatos a emprego. Então, o que acontece? Aqui no Rio, a gente abriu uma associação, que é a Associação Nacional dos Trabalhadores Sem Emprego. SEM, chama. SEEM. Não é desempregado, é sem emprego. Sem emprego. Então, trabalhador sem emprego. Quem é trabalhador sem emprego? Estagiário. Você. Eu sou um trabalhador sem emprego. Eu sou professor, dou aula lá nas pós-graduações, recebo lá pela prestação de serviço autônoma na aula de pós-graduação, não tenho emprego. Exatamente. É o melhor exemplo. Exato. Eu também sou isso. E aí, o que acontece? Pode ser que a sua pós-graduação, como a minha, por exemplo, quisesse me dar umas férias. Até pagar com terço e tudo mais. Só que ela não vai fazer porque ela não tem segurança jurídica. Se ela fizer, ela tem medo que eu, lá na frente, me arrependa e fale lá na justiça eu trabalhar, eu quero vínculo, tanto tinha vínculo que eu tinha até férias. Então ela não vai me dar. Só que aí eu me associo à Associação dos Trabalhadores Sem Emprego. E a Associação dos Trabalhadores Sem Emprego, ela vai lá e procura a tomadora de serviço, o curso de pós-graduação. E fala o seguinte, curso, quer fazer um contrato coletivo comigo? Não é um acordo coletivo nem uma convenção. É um pouco do resgate do que a gente tinha antes dos contratos coletivos. E o objeto desse contrato é o seguinte, todas as pessoas que prestam serviço para você, mas que são associadas a mim, você pode dar aí um repouso de 65 dias sem remuneração extra, ou de 30 dias com terço. E aí, quando eu for lá na frente e falar assim, não, olha só como é que eu era empregada, a tomadora de serviço vai falar assim, não, eu não paguei porque tu era empregada. Eu paguei porque você fez um acordo, um contrato coletivo comigo através de uma associação que você buscou. Então, assim, pessoal do salão parceiro, manicures, cabeleireiros, uma coisa assim que eu nem sei, eu acho sensacional essa iniciativa, entende? Porque ela é a negociação coletiva para o mundo do trabalho, né? Não restrita ao emprego. Não sei se você já viu alguma coisa parecida. Né? De repente, os estagiários querem 13º salário. É isso aí. Aí eu vou pagando 13º salário para o estagiário. Isso que você acabou de falar, Carol, me remete a uma fala que eu sempre trago nos eventos, nos congressos, quando a gente vai falar do trabalho do futuro e etc. Sempre falo sobre isso, que vai muito ao encontro do que você está falando, e eu nunca tinha pensado nessa alternativa da associação. O que eu costumo dizer? O direito do trabalho ele precisa caminhar dentro de uma ideia de proteção do mundo do trabalho e não apenas do empregado, né? Porque nós temos hoje um grupo de pessoas que, independente de qualquer coisa, não tem interesse em se vincular como empregado, e a gente fica tentando forçar a barra para chamar determinadas pessoas para dizer que estão afastadas de empregados. Alguém acabou de falar aqui sobre ser empreendedor, né? Então, quem não tem emprego é empreendedor. Eu falo, cara, não vamos ser ridículos de falar que um cara que pega uma bicicleta, bota uma mochila nas costas e vai entregar comida é empreendedor. Esse cara é um trabalhador e rala pra caramba. E ele merece proteção, e ele merece uma atenção social, ele merece um cuidado especial. Só que esse cuidado dele não cabe dentro de uma CLT. E aí, o contratante,
ele às vezes não paga um benefício para esse trabalhador. Por exemplo, dezembro, eu quero dar um extra para ele. Deixa eu ver o que ele fez durante o ano de entrega, vou pegar uma média e vou pagar um valor extra para ele em dezembro, como se fosse um 13º salário, uma coisa social para poder ajudar a família daquela pessoa. Mas não, eu não posso fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Porque amanhã ou depois vão estar dizendo que esse 13º era pago porque eu tinha um vínculo de emprego. E aí isso começa a atrapalhar determinada proteção onde não há emprego. E o direito do trabalho, ele tem que caminhar para essa proteção do trabalho, não apenas a proteção do emprego. E aí a gente chega no mesmo ponto, no fim das contas, né? Essa visão a respeito das possibilidades. Aí o Fábio fez uma provocação, na verdade, falando que o nome é precarização das relações de emprego. Mas é exatamente isso que eu estou falando, tá vendo? Ele chamou de precarização das relações de emprego, sendo que a proteção exclusiva ao emprego e não o trabalho, talvez nesse momento esteja sendo mais precarizante do que efetivamente dizer que isso vai, de fato, gerar uma precarização das relações de emprego. Por quê? Porque não é emprego, é trabalho. A gente precisa romancear menos e trazer uma proteção social, não só para empregados, mas também para os trabalhadores de uma forma lato sensu. Mas voltando aqui ao nosso tema, depois desse negócio, eu falo, gente, a Carol e ela, a gente pensa muito parecido. Mas, enfim, voltando aqui para a nossa questão das negociações ainda, coletivas, individuais e etc., uma outra questão que as pessoas sempre levantam, para mim, outro dia me perguntaram assim, pode parcelar o 13º salário? Uhum. Né? E aí, de repente, todo mundo responde no automático, né? Não, não pode. Aí eu falo, por que não pode? Né? Não pode, o TST já falou que quando parcela, desnatura, né? O 13º salário. Não, o TST falou isso antes de novembro de 2017. Antes de novembro de 2017, a gente tem um mundo novo. Eu pego o 611A, o que ele fala, o 611B? Que eu não posso negociar o valor do 13º salário. Está lá no 611B. Eu não posso negociar o valor do 13º salário. Ele não fala que eu não posso negociar a parcela. E aí, esse entendimento do TST, ele está superado. Tudo bem, continuo concordando que se eu parcelar em 12 vezes, eu vou desnaturar. Não estou defendendo isso, não. Mas por que eu não posso fazer a negociação do 13º em 4 parcelas? Uhum. Trimestralmente, eu vou lá e pago 1/4 do 13º salário. É essa limitação que a gente tem que avançar para as nossas negociações coletivas nesse mundo. Mas a gente falou que a gente ia falar de negociação coletiva das convenções nos primeiros 30 minutos. Já tem 40, e acho que agora a gente começa a precisar caminhar um pouquinho para negociações, acordos coletivos, negociações individuais. Então, vou devolver a bola para você, porque senão a gente não termina. Não, eu acho assim, Rafael, a gente pensa muito parecido. Eu acho que as premissas principais, né, disso tudo, dessa abertura para o negocial, que a vida é negociar, né? Isso não é direito do trabalho. Isso, quem não sabe negociar está totalmente fora do mundo atual. Eu acho que a gente tem na reforma trabalhista, né, que é uma reforma derivada, que vem junto, pelo menos, com vários fatores disruptivos, como a globalização, como o crescimento exponencial de tecnologia, como a inserção de novas gerações no mercado de trabalho. Existe uma série de questões que estão mudando o mundo do trabalho. Mas me parece que os maiores impactos da reforma são basicamente 3, né? O protecionismo ele deixa de ser uma questão impensada, ele passa a ter mais qualidade, digamos assim, porque, na verdade, a gente não vai ter uma premissa de que uma parte vai ser necessariamente hipossuficiente, a gente acaba com aquela fluidez, né, de hierarquia de fontes no processo do trabalho, ou seja, o melhor é o mais benéfico para o empregado. Não, nesse cenário, a gente conquista uma certa segurança jurídica, porque a gente passa a ter uma hierarquia de normas mais sedimentada.
regimentada, né? Um protecionismo, então, mais inteligente, mais dinâmico. A gente traz novos arranjos de trabalho, aí eu estou falando do intermitente, do teletrabalhador e tudo mais, e a gente traz justamente novas formas de solução de conflitos do trabalho. Dentro dessas novas formas, a gente vê, né, o ingresso da arbitragem, como previsto expressamente, quem diria, na CLT, e a gente vê um leque muito grande de soluções negociadas para além do cenário coletivo, mas aí realmente num cenário individual. E aí o trabalhador, então, deixa de ocupar aquele lugar de que tudo que ele combine dentro de uma relação de emprego meio que estava previsto que ele estaria com vício de consentimento. Na verdade, as partes sequer alegavam vício de consentimento. Tudo que eu combinei e que, eventualmente, você acha que não é tão bom para mim, aquilo vai ser nulo. A justiça vai anular. E agora não. A gente sai dessa premissa que me parecia uma premissa muito tosca, muito primitiva, né? E que deixava de lado a complexidade das relações de trabalho. E passa a povoar o cenário do mundo do trabalho com uma série de oportunidades de diálogo entre esses agentes. E aí, por exemplo, vamos falar, quem diria, a gente tem agora uma cláusula, a gente tem o 507A, cláusula compromissória de arbitragem. A gente tem possibilidade de quitação anual de obrigações trabalhistas no 507B. A gente tem um empregado hipersuficiente. Queria te falar isso. O que você acha? Vamos dar uma paradinha aqui. O que você acha desse personagem aí que surge no 404, parágrafo único? Porque o pessoal critica muito aquilo que você falou, essa polarização. Ah, mas quem ganha 11 mil, na verdade, está precisando do emprego. Para além dessa polarização, como é que você vê o empregado hipersuficiente nesse contexto de negociação? Carol, de forma muito honesta, eu entendo que o empregado hipersuficiente ele entra num patamar de negociação diferente, porque eu digo o seguinte: o direito do trabalho ele é e tem que ser protetivo mesmo. Não dá para... Eu vejo, de repente, empresários, até alguns professores falando que o direito do trabalho ele não pode proteger o trabalhador, ele tem que proteger o trabalho. E eu digo o seguinte: não, o dia que o direito do trabalho não proteger ao trabalhador, ele passa a ser chamado de direito civil. E a gente não precisa mais de direito do trabalho, porque aí tudo se resolve pelo direito civil. A gente não precisa de uma legislação separada para isso. A gente volta para o capítulo de locação de mão de obra, né? Lá de 1916. Então, eu acho que tem que ter uma proteção ao trabalhador. A discussão é: este trabalhador hipersuficiente, ele precisa dessa mesma proteção? E a CLT responde, ela diz: ele precisa sim de uma proteção, mas não a mesma que a proteção de quem não é hipersuficiente. E tem uma coisa muito fácil de explicar e de entender. Qual que é a diferença da proteção do hipersuficiente da diferença da proteção de quem não é hipersuficiente? Eu comparo ela sempre com a proteção do relativamente incapaz com a proteção de quem não é relativamente incapaz. O relativamente incapaz, ele precisa do pai e da mãe dele junto para validar uma negociação. Quem não é relativamente incapaz não precisa do pai e da mãe junto. Aí existe uma linha fina que é aquela história. Uma pessoa de 16, 17 anos, para validar a negociação, aquele negócio jurídico, tem que ter os pais, certo? E a pessoa que acabou de fazer 18 anos e que ainda está lá estudando para o vestibular e que ainda mora na casa dos pais, como um passe de mágica, ela passa a ter uma proteção, passa a estar longe e livre de qualquer proteção, ela passa a ter autonomia? E o direito civil responde que sim. Não existe aí. Existe a transição para o absolutamente para o capaz. Mas o direito civil entende que sim. Aí quando a gente vem no direito do trabalho, dentro dessa comparação, quem ganha abaixo de 2 vezes o teto do regime, uns 12.500 mais ou menos, precisa do pai, quer dizer, do pai da mãe não, do sindicato junto, né? Quem recebe acima de 12.500 não precisa. E a gente vai ter aqui também aquela zona de conflito de quem está muito perto do limite, que é quem acabou de fazer 18 anos.
E essa zona de conflito traz uma insegurança. Então, penso eu, no fim e ao cabo, que é importante você dar esta autonomia para o hipersuficiente negociar sem sindicato. Ah, mas ele vai ficar protegido. Não, ele não vai. O 611A e o 611B protegem ele. A diferença é que precisa do pai e da mãe junto, tá certo? Que aqui está representado pelo sindicato. Porém, contudo, todavia, sinceramente falando, eu acho o recorte baixo. Eu acho o recorte baixo. Eu acho esse recorte de 4 vezes o regime geral, o teto do regime geral de 12.500, um recorte que cortou muito embaixo. Eu acho que ele poderia cortar um pouquinho mais para cima para a gente estabelecer uma relação mais saudável aí, econômica entre empregado e empregador. Qual o valor? A gente nunca vai conseguir chegar efetivamente nesse valor. Mas olha, nós temos aí 4 vezes, não, 2 vezes, né, o teto do regime, eu estou falando 4 toda hora. É porque 4 é um número que eu tenho na minha cabeça como o número ideal. Nós temos aí 4 vezes o teto do regime para ser o limite de custas lá na CLT, por exemplo. Seria uma boa medida. A gente ter o hipersuficiente que ganhasse de 4 vezes acima. Ah, Rafael, mas aí o recorte em número de trabalhadores seria muito pequeno, né? Porque eu não pensaria. Paciência. Mas, sinceramente, quem ganha 13 mil reais, ou seja, quem acabou de fazer 18 anos, eu acho que ainda está numa bola dividida de não estar 100% seguro para negociar. E aonde estão as pessoas que ganham 13 mil reais? Nos grandes grupos econômicos, em níveis de baixa gerência. Olha só aonde que a gente chega. É claro que, de repente, um gerente de uma média empresa vai ganhar 13 mil reais, ele tem plena condição de negociar tudo que ele quer, e para ele é válido. Mas, num grande grupo econômico, num banco, por exemplo, o salário de 13 mil reais é um salário ainda de uma subordinação maior. Então, por isso que eu acho que a gente ainda tem um limite que precisava ser revisto e precisava ser aumentado. Mas o grande debate disso, e que eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito, é o seguinte: mas esse recorte, ele é o salário ou ele é a soma do que aquele trabalhador ganha? Porque o que a gente vê na prática é o seguinte: a pessoa tem um salário ali de um executivo, um pequeno executivo, tem um salário aí de 8, 10 mil, mas ele tem uma premiação de não sei quantas remunerações, e quando eu somo tudo isso, ele está bem acima desse limite do teto de 2 vezes o regime geral da Previdência Social. E aí a gente fica nessa bola dividida. Será que ele está liberado para negociar ou será que ele não está liberado para negociar em decorrência disso? Tem muita gente que trabalha no agronegócio, e aqui a gente, em Goiás, eu sei que São Paulo aí tem um agronegócio muito forte, principalmente no interior, mas Goiás, falar em agronegócio é quase sinônimo, né? E aqui no agronegócio nós temos uma figura que são os técnicos, né? Que são uma espécie de vendedores também, que eles fazem, além de venda, um suporte técnico aí para os produtores, e eles têm, normalmente, uma rentabilidade que ultrapassa. Só que o salário deles não ultrapassa, mas as metas, a premiação anual ultrapassa muito esse regime. E aí, ele está dentro dessa turma que tem condições de negociar ou ele não está dentro dessa turma que tem condições de negociar? É difícil mesmo. Essa questão tem aparecido com uma frequência na vida prática, e eu te confesso que eu tenho considerado o todo. E aí, a partir do momento que eu decidi por considerar o todo, né, lógico que a gente sinaliza o risco para a empresa, mas lendo a exposição de motivos da reforma, se eu não me engano, era o senador Ferraço, o deputado Rogério Marinho, tem umas 6, 7 páginas só justificando o parágrafo único do 444. E aí falam justamente nesse contexto daquele sujeito que tem uma renda anual. Fala muito de renda anual, quando a gente vê no mundo, né, do dia a dia, você dificilmente vai ver uma carteira assinada com 10, 11 mil, 12 mil reais. Em geral, o sujeito vai ter essa remuneração pelo pagamento do bônus,
ainda que, e hoje em dia a gente tem a possibilidade, né, Rafael, do bônus até mensal. Então, por que que o sujeito vai ter um salário nesse nível se ele pode receber em premiação, desde que seja acima das expectativas do contrato de trabalho dele, podendo ser mensal? Isso não vai integrar o contrato dele e também não vai integrar o salário. Então, assim, a grande maioria dos executivos, pelo menos o que eu tenho visto aqui em Rio e São Paulo, é um reconhecimento baixo de salário base e um acréscimo muito grande de possibilidade de remuneração meritória, né, vinculada à performance. E aí o sujeito pode escalonar aí na faixa sei lá, de 5 vezes pelo menos o teto da Previdência. E aí eu dizer que esse sujeito ele não vai ser o hipersuficiente, me parece que a gente iria na contramão da ideia da própria exposição de motivos. Então, eu tenho feito esses aditivos contratuais. Esses aditivos contratuais também é difícil, porque no direito do trabalho a gente não tem muito essa pegada, né, de negociação de igual para igual. Mas a gente pensa também que, em um certo momento, essa possibilidade de ser reconhecida, ela não deixa de proteger um pouco o trabalhador nessa situação, porque se a gente pensa antes da reforma, né, qualquer flexibilização que se ousasse, ela poderia ser tida como uma redutibilidade salarial, né, uma alteração nula por ser menos benéfica, e aí, muitas vezes, o empregador ele acabava optando pela rescisão e pela contratação de um novo agente com essas novas condições. Então, esse leque de possibilidades de negociação individual, elas não deixam de ser um canal de preservação de empregos atuais, que elas permitem alguma coisa. E agora tem primo aqui te assistindo. Ó. Sucesso para vocês, sempre sua família. E aí ela acaba também, não sei se você também percebe essa perspectiva, protegendo. Que eu estou de acordo com você. Eu acho que o direito do trabalho ele tem que gerar proteção mesmo. Mas essa proteção ela hoje tem que ser mais sensível do que outrora, porque hoje não é tão evidente, né, o que precisa. Hoje as relações estão tão complexas, estão tão plurais, que é preciso dar mais dinamismo para essa proteção. Então, em certa medida, a possibilidade de negociação, ela não deixa de proteger ou de preservar, né, a possibilidade de manutenção daquele contrato de trabalho. Mas eu tenho considerado todo, depois que eu vi essa exposição de motivos, tenho visto também alguns doutrinadores sinalizando nesse sentido, essa percepção, e apesar dessa zona acabar restando um pouco mais insegura, tenho tentado desenhar esses aditivos contratuais com muito cuidado, com muita cautela. Para uma cláusula para trazer para negociação, né? Coloca lá no acordo coletivo que os trabalhadores que na contraprestação anual deles, independente da natureza, ultrapassem o valor X, eles poderão negociar diretamente sem um sindicato. O sindicato, pensa agora, o sindicato não iria se opor. Normalmente o sindicato sabe que essa é uma parcela dos trabalhadores que ele não chega muito, provavelmente ele não iria se opor. Pode até colocar que as negociações desse grupo... Aliás, já acontece muito em sindicatos falando que os trabalhadores... Aqui em Goiás nós temos algumas convenções assim. Aplique-se o índice de reajuste de tanto para os trabalhadores que recebem até X mil reais. Acima desse valor, a empresa vai negociar diretamente com os trabalhadores. A gente tem cláusulas assim. Aqui, eu já assinei alguns acordos coletivos de trabalho com essa cláusula. E aí lá com esses trabalhadores, no lugar de negociar o reajuste, normalmente se negocia condições de premiação, valor de bônus, né? Para a gente poder viabilizar algo melhor para todo mundo. Mas a negociação coletiva ela tem muito essa função também, né, de organizar, né, de dar uma arquitetura de RH mais sustentável, porque tem tantas coisinhas, isso que você falou perfeito.
E eu nunca tinha sacado isso, mas mesma coisa, cargo de confiança, né? A definição do cargo de confiança, que às vezes a gente fica horas, né, com essa bobagem em instrução trabalhista. Olha só, caminhando para o fim. Acabou, Carol. Tanto que passa rápido. É, e a gente nunca. Acabou, chegamos no fim, não falamos nem um terço do que a gente queria falar, mas assim, tenho certeza que o pessoal, nós encontraremos novamente, pessoal, faremos mais lives, eu e a Carol, podem ter certeza, e gostaríamos muito de encontrá-los na semana de imersão na reforma trabalhista, 3 anos depois, dia 9, 10 e 11 de novembro. O Trabalho Notável vai divulgar os links de inscrição, tudo aqui no perfil do Trabalho Notável. Deixo aqui um abraço para os nossos queridos amigos Fabiano Coelho e Antônio Humberto, que são os administradores do canal. Carol, obrigado, gratidão, sempre bom bater papo contigo. Existe uma sintonia de pensamento e interpretação muito saudável e aprendo muito com você e aprendi mais hoje aqui nessa live. Ah, eu mais ainda, sempre. É engraçado a gente não se conhecer pessoalmente, mas o tanto de admiração que eu tenho por você. Espero a gente se encontrar de novo em breve. Pessoal, fiquem aí com Deus. Boa semana. Essa semana, semana de feriado. Dá para estudar, para botar a leitura em dia. E, se Deus quiser, a gente nesse seminário de imersão, a gente vai ter oportunidade aí de fazer um sobrevoo pelos principais pontos da reforma para poder assinalar, né, Rafael? É uma oportunidade importante de atualização trabalhista justamente do que a gente teve de impacto da CLT a partir de novembro de 2017. É isso, não esquece de gravar a live aí para ficar no IGTV, para todo mundo poder assistir depois. Beijão, até a próxima.